para os alunos. Outra coisa, como eu fiz na semana passada, né? Somente os alunos que estão participando das atividades vão receber o material de consulta, tá? Então, quem pelo menos respondeu a atividade da aula, e é lógico, vocês que estão assistindo a aula, né? E aqueles que assistem a aula depois, né? Porque vai que mesmo nos três horários, são três horários, um de manhã, um de tarde e um de noite. Eu sempre estou colocando os horários da tarde e da noite iguais, 15 e 19 horas. Hoje eu adiantei um pouquinho, em vez de ser 11 horas, eu coloquei 10 horas, para ver se mais gente entra, né? E parece que deu certo, né? Então, as pessoas também podem assistir nesses outros horários ou podem assistir depois o vídeo em outro momento, né? Então, eu vou começar a apresentação, tá bom? E já tá gravando. E já está gravando, isso mesmo. Obrigado. Ok, tudo bem. Só um instantinho, Micael. Primeira coisa, você está enxergando, Micael? Está dando para ver a apresentação? Tô. Beleza. Só um instantinho agora, eu vou colocar a legenda também. Bom, bom dia, né? Para quem vai me assistir à tarde ou à noite também, boa tarde, boa noite. Essa é uma apresentação sobre a revisão do Enem de Filosofia, tá? Ou seja, como vocês podem responder às questões de filosofia do Enem, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu queria falar com vocês, que eu até já falei na, na gravação do vídeo com os colegas, né? É o seguinte: quais são os assuntos que mais caem no Enem, tá? Então, olha só, eu separei aqui três assuntos que com certeza vocês precisam saber quando vocês forem fazer uma prova, tá? Quando vocês forem fazer a prova, né? Que são os filósofos naturalistas da física ou pré-socráticos, tá? Ou seja, nós estamos falando do Tales, do Parmênides, do Heráclito, do Anaxímenes, Anaximandro, todos esses filósofos que são considerados pré-socráticos são anteriores a Sócrates, tá? Segundo assunto. O segundo assunto já entra direto em Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas tem também caído também algumas questões sobre sofistas, tá? Eu até coloquei ali sofistas, né? Para a gente poder entender um pouquinho a diferença entre sofistas e filósofos, tá? Na semana passada eu dei uma aula sobre isso, né? Sobre o que é sofismo, a sofística, né? E sobre a introdução a Sócrates também, tá? Então, a gente continua. Quem quiser assistir depois está disponível no Mural também, né? E quem quiser assistir a aula de ciência também está disponível também no Mural também. O terceiro assunto é a filosofia moderna. A gente, na filosofia moderna, o que tem caído muito no Enem são os contratualistas. Quem são esses filósofos contratualistas? É o Hobbes, Thomas Hobbes, o Maquiavel, né? É, E também tem Rousseau também, né? Então tem três a quatro contratualistas que caem, tá? E a filosofia contemporânea são aspectos, normalmente envolvendo uma coisa mais recente, envolvendo comunicação, internet, sempre tem algum assunto que tenta tratar da filosofia, né? Interpretando as redes sociais, interpretando a área de comunicação, tá? Muito bem, então são esses três assuntos. Repetindo: pré-socráticos, Platão, Sócrates e Aristóteles e filosofia moderna. Permeado a tudo isso, sempre tem uma questão de ética, que não necessariamente está envolvido nesses três assuntos, tá? Então, a ética também é uma coisa certa. Se você estudar a ética direitinho, conseguir responder as questões, você vai responder uma ou duas questões do Enem. Sempre. E é simples. Aprender uma vez é para sempre. Muito bem. Então, vou passar para o próximo slide.
Bom, uma das coisas que eu só queria revisar com vocês é, afinal de contas, o que é filosofia, né? Então vamos colocar de uma forma bem resumida, bem compacta, né, o que que é. A filosofia, ela pode ser entendida na sua essência como o desenvolvimento do pensamento racional. Basicamente isso, gente. Filosofia é o desenvolvimento da racionalidade, ou seja, sem emoção, sem religião, sem nada de um tipo de pensamento que envolva crenças ou dogmas ou mitologia, ou místicos, algumas crenças que não são racionais. Então, basicamente, a filosofia é o desenvolvimento do pensamento racional, só. E a palavra filosofia, ela vem de philos, que é amizade, né? Acho que já falei isso diversas vezes, vocês sabem disso também. E sofia, que é saber, ou seja, amizade é o saber. Ou, se a gente quiser traduzir de uma forma melhor, como a gente tem aplicado na filosofia hoje, a, o amor ao saber ou amor à verdade. Porque o filósofo busca a verdade, tá? O saber filosófico é um saber racional, que vai sendo substituído gradativamente o saber mítico, o dogmático. Ora, mítico, dogmático também pode ser também, gente, hoje em dia a gente pode dizer que substitui também o pensamento religioso ou dogmático, né? Então, a filosofia nunca vai poder ser religião, né? Ela pode ser ciência, ou pode se comparar com a ciência, mas com a religião ou com os mitos, não. A única coisa que a filosofia faz é buscar nos mitos e nos dogmas questões para ela tratar. É lá que a gente vai encontrar quais são as perguntas que a humanidade faz, normalmente, e a gente vai tentar tratar dessa forma. Bom, vamos ver um pouquinho os pré-socráticos, né? Os princípios básicos. Quais são os princípios básicos da filosofia dos pré-socráticos? Primeira coisa é ter uma palavra que significa a busca do princípio formador, que é arqué. Arqué, então, gente, é o princípio formador, é a origem de todas as coisas. É isso que os pré-socráticos buscavam na filosofia, arqué. E o que que significa metafísica? Significa você ir além da natureza. Seria a discussão do ser enquanto ser. Ou seja, o ser, na verdade, é uma natureza ontológica. Tá? Então, metafísica também está envolvida nos pré-socráticos quando eles trabalham com as questões ontológicas. E quem são essas pessoas que trabalham com as questões ontológicas do ser enquanto ser? O Heráclito e Parmênides. Parmênides mais ainda. Então, ontologia significa a busca do ser, tá? Ou seja, é o estudo do ser, tá? Não está escrito aqui, mas depois eu vou fazer um slide só sobre ontologia, tá bom? Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é que existe uma diferença entre cosmologia e cosmogonia. Eu já fiz um vídeo, botei no meu canal falando sobre isso. Vocês já responderam algumas atividades. Bom, outra palavra que a gente tem que lembrar é physis, que significa natureza. É o mundo natural, aquele aprendido pelos sentidos. É essa a natureza que nós vemos, né? Então, os pré-socráticos queriam explicar a physis. Por isso que eles são chamados também de filósofos físicos, né? Ou naturalistas, por causa dessa palavra, por causa dessa origem. Ele quer saber a origem arqué da physis. Ou seja, arqué, qual é o princípio formador da física, da natureza. Né? É aí que surgem as primeiras pessoas que dão nome para uma partícula. Essa partícula se chama átomo. Olha só, antes mesmo de existir o microscópio, os filósofos já descobriram que existia o átomo. Isso tudo através da racionalidade, da inteligência. Vou passar para o próximo slide, ok? Quem é o primeiro filósofo? É o Tales de Mileto, tá? Quando ele diz tudo é água, tá? Ou seja, ele observou que todos os seres vivos, que todas as coisas possuem água. Hoje nós sabemos que, inclusive, não só os seres vivos, né? Até numa rocha, se você secar uma rocha e desidratar, tirar tudo que existe, vai ter um pouco de água dentro de uma rocha. Então, em todas as coisas existe água. Ele descobriu isso olhando a natureza, olhando a vida.
porque todos os seres vivos possuem água. E a gente sabe que uma das coisas que a NASA busca em outros planetas para descobrir se é um planeta que pode habitar a vida, a nossa vida, né? Porque nós estamos buscando um novo planeta, né? Porque daqui a pouco esse planeta não vai caber todo mundo, ou então vai ser esgotado, né? Então, a NASA, né, busca o quê? Água. Na hora que ela encontra um planeta que tem água, opa, um planeta que pode existir vida. Então, a busca pela água é a busca pela vida. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Por quê? Porque ele pensou e disse: tudo é água. Ok? Vou passar para o próximo. Bom, e quem são esses pré-socráticos? O Tales, que diz que tudo é água. O Heráclito, de Éfeso. Éfeso é a cidade, tá? Mileto é uma cidade, tá bom? É, que acreditava no devir, né? Ou seja, ele queria entender o ser enquanto ser. O Parmênides, que acreditava que tudo era uma coisa só, que era estático, e tem os atomistas. O que são os atomistas? Que acreditam no átomo, que é o Empédocles, o Demócrito e o Leucipo, tá? Agora, eu coloquei ali no final mais três pré-socráticos que vocês podem talvez lembrar ou podem aparecer esses nomes. E assim que aparece esse nome, você sabe, opa, estamos falando de pré-socrático, que é o Anaxágoras, Anaximandro e Pitágoras. Então, olha só, esses nomes são fáceis de guardar. Tales, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Demócrito, Leucipo, Anaxágoras, Anaximandro e Pitágoras. São todos pré-socráticos e eles têm coisas em comum entre eles, né? Todos eles buscavam arqué, todos eles eram naturalistas, tá? Eu vou dizer naturalistas, mas vou separar Heráclito e Parmênides, que eles estudam um ser, é um pouco diferente, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, que eu acho que já é a primeira questão do Enem que a gente vai estudar. Deixa eu tirar aqui o coisinha aqui da frente. Vamos ver. Bom, esse daqui é uma questão do Enem de 2017. Eu vou ler com calma e devagar para vocês. A representação de Demócrito, ó, nós vimos agora mesmo quem era Demócrito, é semelhante à de Anaxágoras. Ó, vimos também. Na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne, de ouro, seriam princípios que talvez através da concentração formam aquilo que aparece como figura, né? Então, olha só, isso aqui é um trecho de um livro chamado Os Pré-Socráticos. Então, nós sabemos o que os pré-socráticos estavam buscando, a origem de todas as coisas. Nós já sabemos que é arqué, né? Sabemos que alguns buscavam um elemento básico, né? E sabemos que o Heráclito e o Parmênides buscavam o quê? Buscavam a origem do ser. É um ser, a gente chama isso de busca ontológica. Então, vamos ver o que está se pedindo na questão. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo, vamos ver, número que fundamenta a criação dos deuses. Demócrito não fala nada sobre isso. Demócrito fala sobre o átomo. Devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Quem fala sobre o devir não é Demócrito, é o Heráclito. Água é Tales, que expressa a causa material da origem do universo? Também não. Imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal? A imobilidade é Parmênide. E, de novo, lá embaixo, a questão certa, átomo. Ó, quem foi que deu o nome para a palavra átomo? Eu já falei para vocês, foi o Demócrito. Então, átomo que explica o surgimento dos entes. Então, a questão certa é a letra E. Essa última questão aqui. Demócrito pensou no átomo. Átomo que explica o surgimento dos entes. Perfeito. Então, algumas coisas vocês têm que saber. Quem são os atomistas? Demócrito, Empédocles e Leucipo. Pronto. Ó, vamos voltar aqui para o slide de cima.
Só um instantinho que ele está terminando a legenda. Vou voltar para o slide de cima. Não, o de cima. Aqui, ó. Empédocles, Demócrito e Leucipo. Esses três aqui falam sobre o átomo. Por isso que chama de escola atomista. Tá bom? Bom, já fizemos essa questão. Vamos passar para a próxima questão do Enem que a gente vai ver. Deixa eu botar aqui o slide, essa coisinha aqui para baixo, para não atrapalhar. Bom, vamos lá ver. Enem 2016. Texto 1. Fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispensa e de novo reúne. Quem falou isso foi Heráclito. Não se banha duas vezes no mesmo rio. Isso é uma das frases mais famosas que tem de Heráclito, tá? Que é um pré-socrático. Lembra? Então, vamos lá. Vamos ver o texto número 2, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênuo, é indestrutível, pois é compatível, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um tudo homogêneo, um uno. Ó, um uno. Está falando que tudo é um, continuo, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Olha, se ele sempre existiu, o ser sempre existiu. Os dois aqui estão falando sobre o quê? Sobre o ser. E eu falei para vocês o quê? Que quando o filósofo está buscando a origem do ser, a gente chama isso de ontologia, ou busca ontológica. Continua sendo pré-socráticos. Vamos ver então embaixo o que está escrito aqui. Os fragmentos do pensamento pré-socrático, que está aqui em cima, expõem uma posição que se insere no campo das, vamos ver, investigações do pensamento sistemático? Não, é uma investigação, mas não do pensamento sistemático. Preocupações do período mitológico? Nada a ver. Mitológico é dogma. E a gente não está buscando dogma. Discussões de base ontológica? É essa a questão. Eu falei para vocês que o Heráclito e o Parmênides estão estudando o quê? O ser, ontologia. Ontológico significa o estudo do ser. Então, a resposta certa é a letra C. Habilidade da retórica sofística? Claro que não. Sofisma os sofistas são contrários à filosofia. Sócrates, inclusive, vai se opor isso aos sofistas de uma forma enfática. E verdade do mundo sensível? Também não. A resposta mais certa realmente é a letra C. Discussões de base ontológica. É essa a resposta certa. Ok? Eu acho que eu tenho mais uma questão aqui. Vamos passar para o próximo. Ok. Essa é do Enem de 2016. O aparecimento, aí a gente vai falar um pouco sobre a origem, né? A origem das cidades. Por quê? A filosofia, para ela surgir, ela precisou do quê? A primeira coisa, precisou da democracia. Precisou da exegoria, que é a igualdade perante a palavra. Da isonomia, que é a igualdade diante das leis, né? Ou seja, precisou da democracia. E a democracia surgiu nas cidades chamada polis. Lembra? A gente já falou sobre isso. Polis são os nomes das cidades gregas, como, por exemplo, Atenas, né? Mileto, Éfeso, né? E várias outras cidades. Esparta também é uma polis também, né? Aparece até a cidade de Esparta, aparece naquele filme, Os 300, né? Muito bem. E Atenas também aparece também, né? Vamos ver aqui, certamente o aparecimento da polis, situada no século VII e oitavo e sétimo antes de Cristo, constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Olha só, então, o surgimento da cidade, certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Quem foi que escreveu isso? Vernon.
Ele diz sobre a origem da filosofia. Muito bem. Aí vamos ver aqui o que, que o examinador está pedindo. Segundo Vernan, a filosofia na antiga Grécia foi o resultado do quê? Olha, gente, ele acabou de dizer aqui, antes de ler as questões, o aparecimento da polis, o aparecimento das cidades. Vamos ver se é isso mesmo. Constituição do regime democrático? Não. Contato dos gregos com os outros povos? Não, não foi isso que ele falou. Desenvolvimento no campo das navegações? Não, não foi isso que ele falou. Aparecimento das novas instituições religiosas? Também não. Surgimento da cidade como organização social? Yes, é isso aí, sim. A letra certa é a letra E. Não foi isso que ele falou? O aparecimento da polis? Polis, o que, que é? Cidade. Então, é surgimento da cidade como organização social é a letra E, de elefante. Perfeito? Então, essa é a questão certa. É assim que vocês vão analisar, tá, as questões do Enem. Vocês vão ver que apesar de ter um texto muito grande e ter muitas explicações, o examinador já dá a dica, né? Então, se você sabe o que é polis, você já sabe que é uma cidade, então você já sabe qual é a resposta certa. É só você analisar e você consegue. Sempre lembrando, se você souber o mínimo de coisas, já é o suficiente. E o resto é interpretação de texto. Bom, queridos, vamos passar para o próximo slide. Mais uma questão dos pré-socráticos. Vamos ver, essa daqui é de 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Quem falou isso? Tales, Tales de Mileto. Ok. Será mesmo necessário detê-los nela e levá-la a sério? Alguém está perguntando, será que isso é alguma coisa importante? Levar a frase do que Tales falou? Aí ele vai responder sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem de todas as coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, ou seja, faz sem metáforas, sem uma comparação. Ele faz uma analogia, mas não cria um mito para poder explicar isso, né? E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, crisálida, vocês sabem, né? É aquela forma da borboleta antes dela entrar na metamorfose, né? Crisálida, então, é a origem. Está contido o pensamento. Tudo é um. Quem escreveu isso? Friedrich Nietzsche. Crítica moderna, os pré-socráticos. Olha, ótimo, de novo os pré-socráticos. Então vamos ver nós já sabemos do que se trata, né? Então vamos ver o que ele está perguntando aqui. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vamos ver, né? O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não. Ele não quer transformar a natureza, ele quer descobrir a natureza. É isso que os pré-socráticos queriam saber. Saber do que a natureza era feita. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas, negativo. Eles não usam mitologia, eles não usam metáforas. Então não pode ser. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes? Yes, é essa a questão certa, a letra C. É a necessidade de buscar de forma racional, de forma inteligente, a causa primeira de todas as coisas existentes, que é a preocupação dos pré-socráticos. Então, tá vendo? Quantas questões dos pré-socráticos caem nas provas? Né? Sempre vai ter alguma questão. Então, se você entender os pré-socráticos, gente, você já tem duas, três, quatro questões resolvidas, né? E é simples de entender. Vocês podem rever de novo, saber quem são aqueles nomes, né? E só. Agora, vamos ver as outras questões só por desencargo de consciência. A ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas? Não. A tentativa de justificar, a partir dos elementos empíricos, o que existe no real? Também não. Empírico, gente, é experiência. Então, a resposta certa é a letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Né? Então,
nós já vimos aqui, são três questões que caíram sobre os pré-socráticos. Então, nós vamos ver que, em filosofia, vai cair sempre questões dos pré-socráticos. E a gente precisa entender essa matéria. Se você entendeu a matéria dos pré-socráticos, você já sabe quem é Demócrito, Heráclito, tá ótimo. Você vai conseguir resolver todas as questões. Vamos passar para o próximo slide, então. Eu vou falar um pouquinho sobre os sofistas que também caem, tá? Bom, então é o seguinte, os sofistas são outro tipo, vamos colocar assim, não vou chamar de filósofos, né? É, ou vamos chamar de um primeiro filósofo, talvez, é difícil chamar os sofistas de filósofos, né? Então vamos chamar de sofistas mesmo, só isso. Enquanto os pré-socráticos, filósofos pré-socráticos, preocupavam-se especialmente com a physis, o mundo natural, e a arqué, o princípio formador, os sofistas ocupavam-se do nomos, aquilo que vem do homem, ou seja, eles estavam preocupados com o comportamento do homem. E é nessa época do surgimento dos sofistas que surge o Sócrates, que o Sócrates vai se opor aos sofistas, né? Bom, a democracia ateniense consolidou o homem no centro de tudo. A gente chama disso de antropocentrismo. O homem era a coisa mais importante. O regime de governo ateniense também abriu o caminho para o crescimento dos sofistas. É lógico, se o homem é a coisa mais importante, os sofistas que acham que o homem é tudo, é lógico que eles vão acreditar, então vai haver uma abertura para os sofistas. Bom, vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho mais sobre os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas em si refutavam o termo filósofo, ou seja, eles não eram filósofos. Sua relação com saber, Sofia, não era de paixão, mas de utilidade ou conveniência, ou, vamos colocar o seguinte, de interesse. O sofista não queria saber a verdade, ele queria ganhar a causa. Só isso. Seu grande objetivo não era afirmar algo, a verdade, mas fazer com que os outros concordassem com seus argumentos. Era isso que os sofistas faziam. Eles treinavam os alunos em retórica, em fala, para eles ganharem as causas quando fossem defender as causas na praça pública, na democracia ateniense. Vamos passar para o próximo, então. As prioridades dos sofistas, quais eram? Identificados como os primeiros cidadãos, responsáveis por educar outros cidadãos. Isso realmente, cidadãos, perdão. As prioridades, a educação começou com os sofistas, podemos dizer assim. Relativizavam o conhecimento, não acreditando num conhecimento absoluto. Eles não acreditavam na verdade. Não acreditavam na verdade. Acreditavam que tudo era uma questão relativa. Então, cada um tinha a sua verdade, não tinha uma verdade única, e assim por diante. E davam importância maior à doxa. A doxa é opinião só, né? E não a verdade, a aletheia. Aletheia é o nome da verdade em grego. Opinião é doxa, em grego. Vamos passar para o próximo slide e vamos ver dois sofistas, o Protágoras e o Gorgias. Tá? O Protágoras de Abdera. Abdera é o nome da cidade. É sempre assim, gente. Heráclito de Éfeso, Parmênide, esqueci agora, de Mileto, né? Tales de Mileto também, né? Então vamos ver. Protágoras e Gorgias. Protágoras. Para ele, as impressões de cada homem sobre o mundo eram também verdadeiras. Então, para ele, a verdade era aquilo que cada um interpretava. Ele descaracterizava a ideia da physis, da natureza. Para ele não era importante a natureza, né? E para ele, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a frase principal de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a verdade depende de cada um. Será? O Gorgias buscou contestar a validade da filosofia e sua busca pela verdade. Então ele contestou se a filosofia servia ou não para a busca pela verdade. Tá bom? Bom, sabendo isso, vamos ver agora se a gente consegue resolver uma questão do Enem. Tá legal? Vamos ver aqui. Ah, não, eu vou falar um pouquinho sobre Sócrates também antes da gente falar sobre o Enem. A gente já viu em outro momento, mas Sócrates conhece-te a ti mesmo, é a célebre frase dele. Tá? O sofismo e a democracia. Para Sócrates, o sofismo
iria conduzir a democracia para o abismo. E eu acho que ele está certo, é o que está acontecendo hoje. Os sofistas não têm ética. O que, que acontece hoje na política? Eles são sofistas ou são filósofos? Bom, os políticos são todos sofistas. Eles mudam de opinião à medida da conveniência dele, à medida do interesse dele. Bom, foi forte crítico dos sofistas, acusando-os de estarem preocupados apenas em vencer a disputa verbal. E é exatamente isso que eles queriam, apenas vencer a disputa verbal. Tenta fazer o inverso dos sofistas, ou seja, possibilitar que a verdade, a aletheia, superasse a opinião, a doxa, né? Já que a opinião podia mudar a qualquer momento. Muito bem. Vamos passar para o próximo slide sobre a famosa frase dele: conhece-te a ti mesmo. Para o Sócrates, esse período antropológico, né, é importante porque ele inaugura talvez a psicologia. Eu acho que eu já falei isso em algumas aulas, né? A missão socrática era revelar a verdade através da discussão filosófica. Ou seja, Sócrates queria que todos se descobrissem a verdade. A argumentação socrática de Sócrates levou ao choque com os mandatários atenienses. Gente, é por isso que os mandatários atenienses julgaram Sócrates e condenaram ele à morte. Tá? Por quê? Porque era contrária aos interesses políticos da época. Como é que era o método socrático? São dois caminhos que ele tomava. A maiêutica, que ele chamava de parto de ideias, o nascimento do conhecimento, e a ironia. A ironia, tá, era o seguinte: ele tentava levar as pessoas, tá, a encontrarem uma contradição no seu pensamento e mostrar, então, a ignorância que as pessoas tinham e que não sabiam, na verdade, qual era o assunto que se tratava, né? Então, é através da maiêutica e da ironia. Vamos guardar esses dois nomes, maiêutica e ironia. É o método socrático, é o método dialético de Sócrates. Perfeito? Vamos passar para o próximo slide. Sócrates, o suicídio de Platão. Bom, aí eu já tinha falado, já tinha adiantado, Sócrates é acusado de ameaçar a cidade com suas ideias, introduzir novos deuses e corromper a juventude. E ele é condenado ao suicídio por administração de cicuta, de um veneno. Até a execução da pena, ele reflete sobre a morte, chegando e conclui que ela não é má, mas desejada, pois acreditava ele na imortalidade da alma. Pois é, ele acreditava numa uma vida após a morte. Muito bem. Vamos resolver agora essa questão, talvez, acho que vai ser a última da nossa apresentação, tá? Uma conversão de tal natureza transforma o ouvinte. Isso já é uma questão de Sócrates, tá? Vamos ver. Uma conversão de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele, Sócrates, todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, a se criticarem. E, sobretudo, a esses jovens, muito, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Muito bem. A história de filosofia do Breia. O texto evidencia características do modo da vida socrática, que se baseava na. Vamos ver então. Vamos ver se a gente entendeu Sócrates, a gente consegue responder. Contemplação da tradição mítica? Sócrates não falava nada sobre mitologia, pelo contrário. Sustentação do método dialético? Sim, o método dele dialético era a base de tudo. Vamos ver as outras questões. Relativização do saber verdadeiro? Não. Quem fazia isso eram sofistas. Valorização da argumentação retórica? Não. Quem fazia isso eram sofistas. Né? Investigação dos fundamentos da natureza? Não. Sócrates não é mais um pré-socrático. Sócrates está se preocupado com o comportamento do homem, está preocupado com a verdade. E ele cria uma dialética. Quais são as dialéticas? Vamos ver aqui de cima. Ó. A maiêutica e a ironia. Então, vamos ver aqui embaixo a questão certa. Sustentação do método dialético. Então,
é a letra B de bola, a resposta dessa questão número 8. Tá bom? Bom, para não ficar muito longo, aí eu ia iniciar o pensamento platônico, mas eu vou interromper a nossa apresentação aqui, tá? Para que o vídeo fique curto e as pessoas possam assistir depois mais tarde. Tá ok? Então vou interromper um instantinho. Tudo bem? Vou voltar aqui para nossa acabar a apresentação, interromper a apresentação e vou aproveitar também e interromper também a, a nossa gravação, tá bom? Bem?